Olá, amigos. Estamos. Olá, amigos. Olá, Janete. Tudo bem? Somos Espírito. Ed Moura, nosso convidado de hoje, já ingressou. Lorival, Yolanda, Augusto, Raquel. Boa noite, pessoal. Que bom vocês aqui conosco. Mais um dia em que a gente vai poder ouvir e as lições do nosso amado Mestre Senhor Jesus, né? Com os amigos espirituais da nossa casa. Hoje vai ser o Ed Moura. O tema de hoje é Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Ele já está presente? Então eu já vou chamá-lo. Oi, Isa, Rita, Raquel. Olá, Olá, boa noite. Tudo bem, Adriana? boa noite, tudo bem, Ed? Pode Tudo chamar bem? de Ed? Por favor. Bem, amigos, como eu havia iniciado aqui conversando com vocês, hoje nosso amigo Ed vai nos trazer alguns esclarecimentos acerca do tema Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E antes dele iniciar, vamos fazer nossa oração inicial, né? Pedir ao nosso Mestre amado Senhor Jesus, os nossos amigos da Casa do Caminho, da Casa Espiritual também de Ed, que estão reunidos hoje nesse campo virtual, para que a tecnologia nos auxilie cada dia mais a nossa evolução individual, para que a gente busque o nosso aprimoramento. E a cada sementinha dessas plantada em nossos corações, arada em nossos terrenos, que ela seja fertilizada, adubada por nós a cada dia, e que assim a gente possa viver e reviver o Evangelho a todo instante. Hoje um tema especialmente belíssimo do Evangelho, em que nos ensinará a trazer aquilo que nós temos de mais divino, de nós ao lume. Então, com toda essa carga energética que vem ao nosso encontro em cada lar, agradecemos a vocês pela oportunidade de nós estarmos em cada lugarzinho que vocês escolheram para ouvir, nos ouvir, estar presentes hoje. A Casa do Caminho abre suas portas espirituais e invade, né, um pouquinho do tempo de cada um. Um profundo agradecimento desde logo. E agora vou deixar nosso amigo Ed colocar, né, iniciar sua fala aqui conosco, seus ensinamentos. Boa noite, Adriana. Gostaria de dar boa noite ao Augusto, que está aqui também, e a todos os trabalhadores da Casa Espírita, Casa do Caminho, Patrocínio, Minas Gerais. Para mim é uma grande honra e alegria estar aqui no Instagram dessa casa tão bendita, mais uma vez, podendo trabalhar. Eu adoro quando eu posso trabalhar pela doutrina espírita. Sua divulgação, que é a maior caridade que nós podemos fazer por essa doutrina, que tantos corações consola e tanto desespero afasta.
O tema que nos toca para essa noite de hoje é o capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, nós vamos fazer uma palestra, nós não vamos fazer um estudo, nós não vamos nos deter a certos detalhes, até porque o tempo não dá. Nós temos até as 20h30, não é, Adriana? Isso, normalmente a gente para um pouquinho antes, para que se tiver alguma pergunta, alguma colocação aqui dos nossos amigos, a gente faz também, mas pode ficar à vontade, que a gente vai. Você quer que eu desabilite os comentários? Não, não, fica à vontade, fica à vontade. Conforme vocês fazem com os outros participantes, eu gostaria que fosse comigo também. Na verdade, cada um tem um estilo. Não, para mim é indiferente. Tudo Como eu bem. estava como eu estava falando, então, faz parte do capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Só para nós nos situarmos melhor, onde é que está esse capítulo 24? É o seguinte, nós temos no Evangelho o prefácio, que é do Espírito de Verdade, assinado por ele, Espírito de Verdade. Depois nós temos a introdução em 4 partes do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. E, enfim, e depois nós temos os 4 primeiros capítulos. Esses 4 primeiros capítulos são muito importantes para se entender o restante da obra, que são: eu não vim destruir a lei; o 2, meu reino não é deste mundo; o 3, há muitas moradas na casa de meu pai; e o 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, esses 4 itens têm muitos fundamentos do Espiritismo nele. Depois nós vamos para as bem-aventuranças, que está nos capítulos 5 a 10, que é a redenção individual. Bem-aventurados, como diz no próprio Livro dos Espíritos, são espíritos puros. Então, como ser bem-aventurados? Como fazer para sermos espíritos puros? Depois nós temos os capítulos 11 ao 17, que trata sobre, prescrevem como ser um bem-aventurado, o que fazer. Aí, a seguir, nós temos os capítulos 18 a 26, que é a redenção coletiva. Como que nós fazemos para desenvolver a família na qual nós estamos inseridos? Como é que nós fazemos para desenvolver a sociedade na qual a gente pertence? Então, está nesses capítulos de 18 a 26. E, por fim, os capítulos 27 e 28 fala sobre a redenção final. É o religar da criatura com o Criador, mas também o religar entre nós. Não necessariamente só nós espíritas, mas nós irmãos. Então, todo o evangelho está estruturado dessa forma. Então, o capítulo 24, ele se situa justamente na redenção coletiva. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. O que seria candeia? Candeia é lâmpada. Candeia é um objeto muito usado na época de Jesus, quando não havia, nem se sonhava existir energia elétrica de uma forma controlada pelos homens. Então, eles pegavam como se fosse uma chaleira que tinha uma asa de um lado e um bico de outro. Nesse bico tinha um pavio, acendia-se um fogo e dentro desse recipiente, que é a lâmpada, colocava azeite ou um óleo que tivesse ignição para o fogo e para ir alimentando o fogo. Então, assim, era um instrumento de iluminação. Claro, como até hoje a gente faz, a gente coloca sempre num lugar alto, que é para iluminar. E alqueire. É muito estranho quando a gente fala não colocais a candeia, a lâmpada debaixo do alqueire. Muitos, eu já ouvi até mesmo em evangelização, pensar assim, como é que vai colocar uma luz debaixo do chão? Eu já cheguei a ouvir isso. Mas o alqueire, meus irmãos, ele é um módium, é um vasilhame para se carregar objetos, coisas, alimentos. No caso, em Roma, era um utensílio que servia para carregar 35, até 35 litros de sementes, de rações, de alimentos secos. Mas também podia se usar para carregar líquidos também, nessa proporção, 35 litros. Então, quando as pessoas compravam sementes, ou seja, compravam um alqueire de semente, eles iam até o solo para plantar. Então, a extensão de terra que eles plantavam, eles começavam a falar que aquilo era um alqueire, porque representava o vasilhame. Mais tarde, com a evolução, o vasilhame foi sendo deixado de lado e a gente começou a tomar a medida de terra como principal. Até chegar um momento em que não tinha mais o vasilhame e a medida era só a terra mesmo. Então, por isso que ficou. Mas, assim, alqueire é também nesse sentido de molde, não uma extensão de terra. Em Mateus capítulo 5, verso 13 e 14, Jesus, quando falava sobre essa passagem, informava sobre a importância de brilhar a vossa luz também.
não só botar a candeia acesa debaixo do alqueire, não, mas também colocar o alqueire em cima. Então, era nesse sentido, brilhar é a vossa luz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Lembrando que sal é aquilo que servia para conservar as carnes naquela época de Jesus. Como falei, não havia energia elétrica, muito menos refrigeração. Então, o sal, ele impedia que a carne se corrompesse, se apodrecesse, tivesse a podridão chegasse até ela. Então, nesse sentido, ele pegava de uma forma figurativa e falava: vós sois o sal da terra, ou seja, vós sois aqueles que não deixarão a corrupção se decair sobre a sua terra, sobre a sua família, sociedade, sobre o lugar onde você mora. Então, no sentido de ter essa purificação, de combater a corrupção, ou seja, a podridão. E era nesse sentido que ele, era nesse contexto que ele dava esses ensinamentos para os seus discípulos, e esses multiplicavam esses conhecimentos. E também no mesmo Mateus, capítulo 5, verso 15, entra no particular de que ninguém, tendo acendido uma lâmpada, coloca debaixo de uma vasilha. Ou seja, é, para aquelas para aquelas pessoas, elas sentiam que havia muita lógica nisso, em acender uma lâmpada. Aliás, havia falta de lógica nisso, acender uma lâmpada e cobri-la com um recipiente, ou seja, para continuar no escuro. Não, ele falava isso. Se você acendeu sua luz tem que ser colocada num lugar bem alto, para que todos vejam essa luz. E daí a gente puxa também uma reflexão nossa sobre as candeias digitais. O que seriam as candeias digitais? Vamos falar mais para o final. Por enquanto, vamos nos ater à nossa palestra no sentido da candeia mesmo, que Jesus falava. Por que Jesus falava em parábolas? Parábola é uma narrativa alegórica que envolve outros elementos e que no final traz uma explicação, compreensível ou não. Jesus falou inúmeras parábolas, mas Jesus não foi o único que falava em parábolas. Alguns profetas no Antigo Testamento, nós podemos ver isso, também falavam por parábolas. Tem a parábola da ovelha, que está em 2 Samuel, capítulo 12, verso de 1 a 4, que tem essa narrativa, nessa mesma dinâmica de uma parábola. E também conhecemos a parábola do vinhedo, que está em Isaías capítulo 5, versos de 1 a 7. Há mais de 40 parábolas no Novo Testamento. Moisés falava em parábolas, e tem a famosíssima parábola de Jesus que foi proferida por Nicodemos, e entendemos que seja uma das principais, para não dizer a primeira, pois Jesus foi, aliás, um doutor da lei foi ter com Jesus ao anoitecer, pois ele não queria ser visto procurando um rabi durante o dia para que o povo visse e assim pudesse julgá-lo. Então ele foi ter com Jesus, e quando aconteceu aquela narrativa praticamente assim muito instrutiva entre eles, pois Nicodemos fazia perguntas para Jesus nos bastidores das Sagradas Escrituras, e Jesus resolveu respondê-lo para ele dessa forma: aquele que não nascer da árvore do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Aí Nicodemos, que era um doutor da lei, um grande representante do Sinédrio, lembrando que o Sinédrio era o poder supremo daquele povo, que envolvia o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, e ainda tinha também o poder religioso, tudo concentrado no Sinédrio. E esse homem, Nicodemos, era um dos sumos sacerdotes do Sinédrio. Fez uma pergunta que chegou a ser até encarada pelo mestre Jesus como muito pueril, muito infantil. Mas como um homem velho como eu pode voltar de novo para o ventre da sua mãe, voltar para a barriga da sua mãe? Aí foi quando Jesus pensou: realmente, se eu for falar das coisas dos céus para certos homens, eles não vão entender, porque se eu estou falando algumas coisas da terra, eles já não entendem. Então Jesus começou a falar por parábolas. E assim ele começou a desfilar essas parábolas e trazendo esse entendimento. Alguns pensam que Jesus omitia os conhecimentos, mas isso é um entendimento moderno. De um tempo para cá é que começaram a entender assim, que Jesus omitia certos conhecimentos porque falava em parábolas, mas se esquece de fazer um levantamento mais científico, mais histórico, e entender que no contexto de Jesus, lá em Jerusalém, falando aos hebreus que eram pessoas que tinham pouco acesso à alfabetização, à leitura, lembrando que eles são herdeiros dos escravos de Israel, essas pessoas. Então, nós
podemos entender o seguinte, que quando Jesus falava por parábolas, ele, ao contrário do que se diz hoje, ele queria promover a inclusão daquelas pessoas dentro da tradição oral judaica, mas com essa abordagem da boa nova, do evangelho. Então, dessa maneira, ele falava por parábolas, pegando elementos que as pessoas conheciam, pois os hebreus daquela época, que são os judeus de hoje, tinham muita dificuldade com abstrações. Muita dificuldade com abstrações. Por exemplo, quando o mestre Nazareno falava do reino de Deus, muitos imaginavam que seria uma nova Canaã. Lembrando que Canaã é terra prometida. Foi quando Moisés, lá atrás, há mais de 2000 anos, considerando Jesus, 2000 anos atrás, Moisés levava o povo, conduzindo-o pelos desertos, né, 40 dias e 40 noites, 40 anos, desculpe, para Canaã, terra prometida. Então, quando Jesus falava em o reino de Deus, muitos entendiam que seriam novas terras, novos lugares com abundância, onde não tivesse o jugo do Império Romano. Então, Jesus tinha uma dificuldade, pois ele não podia combater, podia ensinar muito no campo das ideias, porque tinha essa limitação. Entre nós, até hoje, nós encontramos pessoas que têm dificuldades para entender o diálogo no campo das ideias, o que dirá naquela época de Jesus. Claro que tinha pessoas brilhantes naquela época de Jesus, como o próprio Cristo, né? Claro, que não nos deixa mentir. Mas tinha pessoas que tinham as suas dificuldades. Então, assim, o Cristo, ele falava por parábolas para incluir essas pessoas. Vide os 12 apóstolos, homens simples, a maioria deles, né, pescadores, homens que trabalhavam, que tiravam sustento com o trabalho da própria mão, salvo um ou outro que era médico e havia um publicano, que Mateus, um publicano, cobrador de impostos, que fazia parte também dos 12. E o Cristo, ele tinha essa necessidade de inserir as pessoas nessa rogativa. Então, mais uma vez, a gente entende a grandiosidade do mestre Nazareno, porque se ele fosse falar do jeito que ele entendia as coisas, ele não seria compreendido, ou seria aquele que, quando quer iluminar, tem um holofote nas suas mãos, coloca a luz no rosto da gente, a gente não vê nada. É tanta luz que a gente não vê nada. Então poderia acontecer isso. Então o mestre soube trabalhar isso aí e inserir aquelas pessoas para a boa nova. Pois ele mesmo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar complemento. E foi exatamente o que ele fez. Ele não destruiu a lei nem os profetas. Deu complemento. Mais tarde veio o Espiritismo para fazer a mesma coisa para os dias atuais e trazer novas revelações. E o mestre também ensinava aos seus discípulos para não procurar os gentios. Quem eram os gentios? Eram pessoas dotadas de muita gentileza, então não podia falar com eles. Não, não estamos falando sobre isso. Gentios eram os não-judeus, os idólatras, os pagãos, aquelas pessoas que não entendiam ainda o monoteísmo trazido por Abraão. Eles não tinham essa compreensão ainda. E os seus discípulos, por serem homens que, de certa forma, tinham fé, mas tinham uma fé vacilante, haja visto o ensinamento também de outra parábola muito famosa, que é a do grão de mostarda. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis aquele monte que saia daqui e vá para ali, esse monte irá e nada vos será impossível. Jesus ensinava isso. Então, assim, era um indicador de que seus discípulos eram homens de fé, mas a fé era um pouco vacilante. Ou, às vezes, no caso de Pedro, ela era um pouco mal interpretada, assim, era colocada assim, de uma forma até, às vezes, com brutalidade, mas, assim, era cada um na sua evolução, no seu tempo, assim como somos nós. Então, os gentios politeístas são os equivalentes aos pagãos para nós cristãos, exatamente. E quem são os gentios de hoje? São os que têm religião e os que não têm religião, são todos eles. Gentios, na verdade, é mais uma opinião, uma forma de vida, uma filosofia de vida. Não era necessariamente um povo. Então, assim, os gentios, normalmente eles se concentravam mais mesmo fora das 12 tribos de Judá, que era onde ficava, onde Jesus vivia. Quem são como fala no Evangelho segundo o Espiritismo, nas palavras de Kardec? Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados,
os adversários interessados. Então é isso. Todos têm, eram esses os gentios que não conseguiam compreender ainda. Muitos procuravam até o Templo de Jerusalém, e naquela parte, antes da entrada, tinha uma área onde todos se reuniam para poder conversar, pois lá dentro do templo não era feito isso. Então, muitos iam até lá para tentar entender como seria esse monoteísmo, como seria esse Deus único, uma vez que os romanos e os gregos, eles, segundo a mitologia greco-romana, tinham vários deuses, e eram deuses que eram forjados em estátuas, em imagens. Eu não sou especialista em mitologia greco-romana, mas eu sei que tinha Júpiter, Ares, tinha outros deuses lá, Cronos, Zeus, enfim, e todos eles eram talhados em imagens. Assim como tinha também o povo aqueles povos nórdicos também que eram politeístas e tinham os deuses talhados em imagens. E mais ao sul, considerando lá onde Jesus ficava, em Jerusalém, mais ao sul a gente tinha o Egito, que é a mesma coisa, o Egito politeísta, vários deuses, várias imagens. Aí no seio daquilo tinha o quê? Tinha os hebreus monoteístas e que não cultuavam imagens, não cultuavam. Tanto é que quando Moisés desceu com as tábuas dos 10 mandamentos, né, dizem essa mitologia do Velho Testamento, tinha um bezerro de ouro, e ele destruiu esse bezerro de ouro para que não houvesse imagens. E é o que está na lei, né? Na lei que, se não me engano, é o primeiro mandamento, não terás imagens. E o espiritismo vem também aí, nós não temos imagens em centro espírita nenhum. O máximo que você pode acontecer, depende do centro espírita, é chegar e ver um retrato de Allan Kardec, outro retrato de Chico Xavier, mas isso é carinho, é apenas carinho. Não é algo que a gente idolatre, não é. Espiritismo não existe imagens. E todos têm seu tempo. O cristianismo prosperou sobre o paganismo, assim como o espiritismo luta para prosperar sobre o materialismo. Então, é sempre essa evolução da humanidade, a gente sempre está indo e evoluindo. Sempre havia essa luta para quê? Para transformar as pessoas, ou seja, abandonar o homem velho e assumir o homem novo, ou seja, o homem novo, as novas virtudes, as coisas boas que nos fazem crescer e sermos pessoas melhores, melhores do que fomos ontem, exatamente. Tem a passagem também dos que não são os que gozam de saúde, que precisam de médico. Essa passagem fala muito sobre a mediunidade, que não está diretamente relacionada com a elevação espiritual. Haja vista que nós temos muitos médiums que são grandes devedores. Às vezes, assim, muitas das vezes, quanto mais brilhante é a mediunidade, mais devedora é essa pessoa. Claro que nós todos somos devedores, nós estamos todos no mundo de provas e expiações. Quem poderá se arvorar a dizer aqui que é um espírito de luz que está aqui para ensinar a todos? Isso já é um claro indício de uma obsessão chamada fascinação. No mundo de provas e expiações, aquele médium que não é humilde, ele gera muita desconfiança. E também ele caminha por zonas muito perigosas das suas emoções e de sua mente. Haja visto os médiums que caíram e realmente assim é um preço muito caro que se paga quando usa-se mal a mediunidade. Mais cedo ou mais tarde acontece alguma coisa. Isso não é uma predição, não é uma ameaça, não é nada. É apenas observação que nós fazemos, vendo casos passados, casos históricos que foram registrados e a gente vendo as coisas acontecer hoje. Não precisamos citar nomes, né? Pois todos sabemos. E lembrando que médium não existe só no Espiritismo. O Espiritismo não é proprietário da palavra mediunidade nem da prática mediúnica. Não, em todas as religiões, em todas as épocas da humanidade, houve os médiums. Desde as pitonisas lá de trás, lá da ilha de Delfos, quando tinha aquele templo, até hoje em dia, nas religiões evangélicas, católicas, nas de matriz africana, como a Umbanda, o Candomblé, até mesmo em outras religiões não cristãs, nós encontramos a figura do médium. O que é o médium? Médium é um intermediário, é aquele que está entre uma coisa e outra, ou seja, é um que está entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos e faz o contato. Médium é um telefone, é um aparelho celular que eu uso para me comunicar com uma pessoa que está em outro país, outra cidade.
O médium é esse aparelho. Então, assim, quanto maior é a capacidade dessa mediunidade, assim, a gente vê que maiores são as dívidas. Então, é muito bom que esses médiums procurem trabalhar a mediunidade com Jesus, que, aliás, é uma coisa que nós todos devemos fazer, sendo médiums ostensivos ou não. Mas há médios dignos e também há os indignos. Mas esses indignos são punidos por usar a mediunidade para o mal, como já dizemos, né? A mediunidade não é para a comunicação somente com espíritos elevados, como muitos acreditam, não. A mediunidade é uma ferramenta de caridade. Então, muitas das vezes, damos passividade para aqueles espíritos sofredores, para que haja aquele choque anímico. Então, aquele espírito que está cheio de dor, de culpa, de emoções ruins, ele consiga receber um acalento, uma coisa boa, vinda daquele médio bem preparado, médio que se absteve de comer carne, de práticas sexuais, de trabalhos duros, forçados, malhações em academia, aquele que se concentrou para estar naquele lugar, para doar o seu melhor para aquele sofredor que aparece, que são os espíritos que muitas vezes chegam nas mesas mediúnicas. Então, assim, a mediunidade é justamente isso, quem precisa de médico é o doente. E aquele doente que pode usar o médico e pode usar o remédio, ele está em vantagem em relação àquele que nem se assume um doente ainda. Era o que acontecia lá com Jesus, quando ele foi ter na casa de um publicano e ele fazia o seu antepasto com publicanos e pessoas de má vida, segundo relata a Bíblia, e um fariseu viu aquilo e foi falar com um dos discípulos: nossa, mas como que seu mestre vem fazer refeições com pessoas de má vidas e publicanos? Lembrando que fariseu era aquela pessoa mais hipócrita que existia naquela época, aquelas pessoas que vestiam de túnicas lindíssimas, faziam orações em voz alta nas esquinas para serem notados e cobravam para fazer preces. Quanto maior a oração, maior era o preço. Lembrando que esses eram os fariseus e estavam reclamando de Jesus. Mas Jesus não deixava quieto, né? Inclusive ele usava essas oportunidades que os fariseus davam para tecer ensinamentos. Então, por isso que é essa passagem. São os médicos que não são os que precisam de médico, como ele fala. E, e dentro de não ponhais a candeia debaixo do alqueire, nós temos a coragem da fé. O que é a coragem da fé? É a coragem de se confessar cristão, ou se confessar espírita. E se preciso nessa confissão, usar palavras. Porque o certo é usar os atos. Confessar-se cristão espírita usando os atos, os bons atos, os atos de caridade, os atos de benevolência. Benevolência é boa vontade, os atos de indulgência, não esperar que a pessoa venha reconhecer que errou e pedir desculpas. Não, você já vai na frente, já é um proativo nesse sentido, já entende. Claro, nós sabemos também que uma forma de nós praticarmos o amor ao próximo é falando a esse próximo a verdade, quando houver necessidade. E falar a verdade, para uma outra pessoa, não quer dizer que nós devemos ser brutos, grosseiros ou rudes. Não, nós podemos ser leves, nós podemos falar de uma maneira assim que a pessoa possa entender o que a gente quer dizer e não como a gente quer dizer. Então, é nesse sentido que nós devemos nos confessar espíritas. Não devemos ter vergonha de dizer que sou espírita, Allan Kardec, plano espiritual, reencarnação, Chico Xavier. Não devemos ter vergonha porque isso não é errado. Já foi a época em que ser espírita era caso de polícia, era caso de ir para a delegacia prestar depoimento. Já foi, já passou. Aqueles primeiros espíritas que vieram fizeram isso por nós. Hoje nós temos um campo vasto aí para nós o quê? Darmos continuidade, levarmos esse bastião à frente para as novas gerações. Pois o espiritismo veio e veio para ficar. E se a gente se negligenciar, se nós não quisermos fazer a nossa parte, não tem problema. Outro vai vir e vai fazer, não tem problema. Só que a gente aqui vai ficar ruim, né? A gente vai perder a oportunidade de trabalho. Nós temos aqui essas redes sociais, né? Eu sou do canal Somos Espiritismo. Eu não gosto de falar que eu sou dono, eu gosto de falar que eu sou um trabalhador do canal Somos Espiritismo. Pois quem é o dono dele é a espiritualidade superior. No dia que eu
sei lá, por algum motivo qualquer, tiver assim, com febre de 45 graus ou alguma coisa assim, falar assim, não, não vou mais mexer com isso. Não tem problema, a espiritualidade que está comigo, ela vai conseguir uma outra pessoa, vai criar um outro canal e o trabalho vai seguir. Se tiver de surgirem algumas verdades ou apoio a certas verdades que vão surgir, isso vai ser feito. Cada coisa vem na sua hora. E nós devemos ter sempre cuidado com essas revelações, aproveitando o ensejo. Certa feita, né, em épocas pré-pandêmicas, nós tivemos um congresso espírita, né, em Goiânia, Goiás, no Carnaval, e nós vimos um conferencista espírita lá, que eu não vou dizer o nome. Boa noite, Carlinha, minha amiga. Eu não vou dizer o nome dele. Ele falava que André Luiz é a quarta revelação. Então, assim, depois disso, passados alguns anos, a gente observa e vê que ninguém está falando isso. A gente vê que nenhum espírito se manifesta dessa forma. Então, nós vemos que o irmão estava enganado. Por quê? Porque ele veio querer trazer novidades que não têm solidez nenhuma. Nós entendemos que a primeira revelação veio com Moisés e está no Velho Testamento. Depois, a segunda revelação veio com Jesus e ela está no Novo Testamento, no Evangelho. E a terceira revelação veio com os espíritos superiores e está nas 5 obras de Allan Kardec. André Luiz faz parte da terceira revelação. É uma série de livros psicografadas pelo medianeiro Chico Xavier e que é o espiritismo por excelência, que veio trazer novidades. A principal novidade que André Luiz nos traz são as colônias espirituais, que até então ninguém conhecia. E depois que André Luiz falou sobre a colônia Nosso Lar e outras colônias, vários outros espíritos se manifestaram falando de colônias também. Então nós vimos que é uma verdade sólida. E Allan Kardec também, em alguns estudos que ele fez, ficava mais ou menos dava mais ou menos essa ideia de que existia um mundo espiritual, mas não com o nome colônia, mas a gente sabia que era algo parecido assim. Então é nesse sentido que nós devemos ter cuidado. Há canais espíritas que gostam de fazer sensacionalismo porque eles perceberam que isso dá like, que isso dá seguidores, que isso dá inscritos. Só que acabam comprometendo a verdade com relação à doutrina espírita. Recentemente nós tivemos aqui na região centro-oeste as voltas com um irmão chamado Lázaro Barbosa, que equivocadamente cometeu alguns assassinos, segundo vimos na imprensa, e infelizmente foi assassinado, foi morto também. Há canais espíritas que vêm falando que já tem mensagens psicografadas por esse irmão Lázaro Barbosa. Nós devemos ver isso com uma certa frieza, porque nem todo espírito entende o que acontece com ele quando ele desencarna. Nem todo espírito sabe que ele está desencarnado. Ele às vezes entende assim que as pessoas não estão mais conversando com ele. Quando ele consegue ver as pessoas ou fica aqui nesse mundo, que às vezes ele acorda já em outras colônias, depende da vibração, do estado vibracional desse espírito. Então nós temos que ter cuidado. Há canais espíritas falando sobre o menino Henrique, que infelizmente faleceu por atos de descuido de um senhor chamado Dr. Jairinho e a sua mãe. E estão falando aí coisas sobre esse garoto no mundo espiritual. Eu acho que isso fica ruim, porque parece que é uma obsessão de encarnado para desencarnado. Ou seja, a gente começa a vibrar no nome dessas pessoas e incomoda o que elas estão vivendo ou procurando a luz no mundo espiritual. Devemos ter cuidado. Se a gente se importa tanto com Lázaro Barbosa, com o garoto Henri e tantos outros que desencarnaram, vamos fazer oração. Vamos orar por eles. Vamos pedir para que eles encontrem a luz, encontrem o seu mentor, encontrem algum parente que eles respeitem, que eles gostem, e que eles possam ouvir e serem acalentados, consolados. Todos nós merecemos isso. Não importa a pessoa, Deus é um só e Ele está para todo mundo. Exatamente. Então, essa é a coragem da fé. É nós sabermos nos posicionar sem fazer proselitismo, sem violentar consciências, pois nós não devemos jamais, jamais fazer isso. Mas uma vez que nós somos procurados, não devemos ter vergonha de falar que somos espíritas, de maneira alguma. Se nós tivermos vergonha do Pai que está lá no céu, Jesus também se envergonhará de nós perante o Pai. É assim que ele disse. Ele disse para os seus discípulos, isso vale para nós.
nós devemos sempre procurar divulgar corretamente a doutrina espírita. Daí nós sugerimos e indicamos estudos em casas espíritas sérias, como a Casa do Caminho, Patrocínio Minas Gerais, oferece sempre lives. Por que não está aqui todo domingo, se não me engano, né? Domingo e às segundas-feiras, assistindo às lives? São pessoas muito importantes e boas que vêm para cá. O meu amigo Uriel esteve aqui na semana passada e ele realmente o Espiritismo 24 Horas, é um canal assim que é super recomendado, tem muito a sabedoria, muito conhecimento mesmo. E Jesus também fala sobre carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Olha só, quando somos perseguidos por nossa religião, estamos provando nossa fé. É isso que acontece. E carregar a cruz é suportar as tribulações da vida com relação a isso. Olha só, antes, muito antes mesmo, quem se confessava cristão morria. Morria num coliseu sendo devorado por leões ou sendo atropelado por bigas puxadas por cavalos. Morria de forma assim espetaculosa para alegrar o público, o povo. Hoje, mais tarde, quando surgiu o espiritismo, as pessoas eram perseguidas. Allan Kardec mesmo, ele era muito perseguido. E olha só que essa perseguição não era somente por homens encarnados. Era a perseguição que vinha de espíritos também. Espíritos que queriam, por não conseguir derrubar a usina de luz, queriam derrubar o poste que trazia essa luz. Só que, claro, Allan Kardec também tinha a sua proteção, os espíritos amigos que o protegiam. Então, o embate era muito forte. E no Brasil, mais tarde, nós temos assim, esses relatos de que espiritismo era coisa de delegacia, de polícia, de prestar depoimentos, de ser mal falado pela sociedade. Só que hoje em dia isso está superado. Então, acho que não tem mais motivos porque nós não ainda temos vergonha de falarmos que somos espíritas. Encontramos um irmão um espírita e perguntamos: como é que está lá na igreja? Você já foi lá na igreja? Não, na igreja é centro espírita mesmo, um nome. Não precisa ter vergonha. Por que isso? Então, assim, nós devemos carregar a nossa cruz com respeito, com dignidade, porque nós estamos aqui nesse mundo para passar por certas tribulações. E nós não devemos também procurar também sofrimentos, procurar não, tribulações, deixa o que já está programado para nós. E lembrando que Deus é um Pai muito caridoso e que muitas das vezes algumas coisas que a gente tem que passar são atenuadas quando a gente está seguindo no caminho certo, no caminho de quê? Da caridade, do amor, da benevolência, da indulgência, do perdão. Isso aí tudo é levado em conta. Exatamente. E, por fim, o que são essas candeias digitais que eu estava falando lá no início? É justamente isso. A Casa do Caminho é uma candeia digital e ela é colocada acima para que todos vejam a luz. Quando vem fazer as lives ou as atividades da Casa do Caminho, todos nós temos que ver essa luz, pois ela tem que chegar aos mais recônditos lugares. As pessoas que vêm aqui, clicam nesse aviãozinho e compartilham essa live para outras pessoas virem também, é uma forma de compartilhar essa luz. Então, assim, nós todos podemos fazer a divulgação daquilo que a gente acha que é bom, que faz bem, que é da doutrina espírita. Nós devemos trabalhar pela divulgação do espiritismo, não necessariamente vir aqui para frente de uma câmera e falar, fazer uma palestra. Não, a gente pode pegar alguns cards, algumas artes, algumas lives e divulgar nos grupos da família, do WhatsApp, ou seja, daqueles que realmente vão entender, né, que não vão se ofender, quer dizer, pois nós não estamos aqui para ofender consciências de ninguém. Mas as candeias digitais são isso. O Facebook é uma candeia digital, o YouTube também, o Instagram, claro, estamos aqui no Instagram. Então, nós devemos pegar essa luz e realmente fazer com que ela chegue ao maior número possível de pessoas que queiram ver a luz. Nem todos querem ver a luz e a gente respeita. Cada um tem seu livre arbítrio. Agora, lembrando sobre a candeia, a luz é a fé, a luz, o fogo que sai, é a fé. Para alimentar esse fogo, para alimentar essa fé, a gente precisa de quê? Precisa do óleo. O óleo é o quê? O óleo são as boas ações. O óleo é a prática da caridade. Quanto mais óleo a gente põe, maior é o fogo e mais durável é esse fogo. Então, ou seja, a fé, ela se mantém pelas boas obras, pelos bons trabalhos que nós fazemos, pela caridade. Não é só caridade material, de sair doando dinheiro, roupa, alimentos. Isso é muito importante. Mas nós falamos também da caridade moral,
aquela caridade em que nós alcançamos as pessoas e conseguimos fazer com que elas sejam consoladas. Lembrando que fé sem obras é fé morta. Então, se essa candeia estiver sem o óleo, o fogo vai se apagar. Ou seja, a fé diminui até chegar o momento em que se apaga. Aí a pessoa tomada por doenças emocionais ou alguma coisa assim, fala que é uma pessoa sem fé, eu perdi minha fé, perdi a esperança, estou no desespero. Desespero é aquele que não tem esperança por nada. Aí fica ruim, fica muito difícil. Então vamos manter acesa a nossa candeia. A luz é a nossa fé, o óleo que nutre essa luz são as boas obras que realizamos. Fé sem obras é fé morta. Eu agradeço muito mesmo aqui pela oportunidade de estar aqui na Casa do Caminho, patrocínio, falando com todos os nossos irmãos, nossos amigos. Muito obrigado. Obrigada, Ed, pelo esse seu compartilhamento, né? A gente e realmente você vai trazendo grandes informações para nós, assim, eu tô aqui com um caderno cheio de escrita. É muito interessante também essa visão que você nos colocou, né, das candeias digitais, né? Porque como nós espíritas sabemos que nós temos duas asas, né? É uma da caridade moral, a caridade que é sem ela não haveremos salvações, mas também o instruir-vos, né? Que é um dos aconselhamentos também do Cristo. E a gente pode nos instruir hoje, graças a Deus, através da tecnologia, com essas candeias digitais, como você mesmo nos trouxe. Uma oportunidade da gente estar junto, mesmo distante, né? Da gente conhecer novas pessoas. Então, é muito bom. Que dia que às vezes você iria vir a patrocínio, né? Fazer uma palestra para nós. Hoje você não veio, mas está aqui presente. Claro. Então, realmente a gente agradece pela tecnologia, por esses instrumentos divinos que Deus nos coloca, que são as novas candeias, né? Aquilo que instrumentos de iluminação que Deus coloca em nossas mãos, para que a gente realmente coloque o alimento que a gente consiga colocar, igual você falou assim, expressamente, né? A caridade, os nossos bons atos, os nossos exemplos e, por vezes, as nossas palavras, né, que você também trouxe para nós, que são os alimentos dessa candeia, né? Então, a gente deve sim compartilhar os bons atos, a gente deve sim trazer alento, consolo para todos, né, que estão nas nossas redes sociais, no nosso campo mais próximo, mas também nesse campo, digamos que mais distante, né, digital. Então, assim, foi muito interessante essa visão que você nos trouxe e eu já, desde logo, convido a todos aqui que estão presentes a seguir o seu canal. Eu entrei lá hoje também, já vi alguns vídeos, eu vi que é um canal que você já tem construído tem quanto tempo? Em meados de 2018 ele foi criado. Foi antes Olha, da pandemia. interessante. E assim, a gente sempre engraçado que quando a gente mais precisa, de repente a gente está lá, né? Alguma luz que brilha ali no nosso story, no nosso feed, e aparece para nós com um sentido tão profundo que toca nossa alma. Realmente são pílulas, né? Digamos assim, que os nossos próprios mentores utilizam para uma construção melhor da nossa sociedade. Então, eu agradeço imensamente. Pergunta aqui pro pessoal se tem alguma pergunta. Não vi ninguém fazendo nenhuma pergunta, vi vários cumprimentos. Isso é preocupante, né? Ou as pessoas entenderam perfeitamente, ou então realmente não entenderam nada e ninguém pergunta nada. Eu estou vendo que realmente não tem nenhuma pergunta. Mas foi muito esclarecedor. Não sei se é porque eu fiquei atenta. Foi bem esclarecedor. Os públicos têm uma dinâmica diferente, eu já percebi. No Instagram, as pessoas são mais. O público do Instagram é mais discreto.
Se você vai para o Facebook, por exemplo, lá chove de perguntas, e muitas das vezes é perguntas que até não tem muito a ver com o tema que a gente está desenvolvendo, mas a gente responde a si mesmo porque são pessoas que estão buscando consolação. E a gente não pode perder essa oportunidade, né, de ter essa, de se aproximar, de oferecer esse carinho, né, para quem precisa, né? E é Aliás, sempre todos precisamos. interessante também esse tema, porque o tema mesmo convida a gente colocar, como vocês nos trouxe, né, no alqueire, em cima. Então, para que a luz invada, né? Para que a luz invada todos. Ó, a Rita tá falando que te acompanha em palestras, são sempre muito esclarecedoras. Obrigado, Rita. Mesmo, Rita. A Rita é uma pessoa maravilhosa. Você é do DF, né? Do que eu vi. Eu nasci em Goiânia e me mudei aqui para o Distrito Federal, Brasília, capital, né, do Brasil. Que bom. Sobre essa questão, assim, da colocação mesmo da candeia no monte, né? Em objetos, assim, para que todos vejam a sua luz, você tem mais alguma orientação, alguma indicação para nos colocar? É, quando o mestre nos ensina, né, que nós devemos, quando a gente acende uma candeia, assim, ou seja, a gente pegando essa analogia de que esse fogo é a fé, então, assim, quando a gente realmente, nós somos tocados, cada um de nós tem um determinado momento que a gente, assim, a gente tem aquela fé, né, que a gente aprende quando é criança, tal, jovem, tem que ter fé. Só que chega um momento que a gente parece que é tocado. Algum episódio acontece na vida que então a gente se enche de fé, assim, de esperança, daquela coisa boa, né? Então, assim, nós acendemos a candeia. Então, nós devemos colocar isso no lugar alto, ou seja, nós devemos propagar essa esperança, essa boa nova, vamos dizer assim, que a gente sentiu, que a gente, né? Comigo aconteceu quando eu descobri a doutrina espírita. Assim, eu já conhecia, mas não estava preparado. Era um terreno não fértil, mas quando meu terreno ficou fértil e vieram jogar a semente de novo e brotou, nossa. Então, assim, a gente tem até que tomar cuidado para a gente não violentar consciências, não entrar em embates, em discussões estéreis, né? Aquelas discussões que de lá não sai nada, só sai coisa ruim. Então a gente tem que ter cuidado, mas a gente deve levar isso aí. Então, assim, muitas vezes você está em diversos papéis da sua vida, seja no trabalho, né, que agora aos poucos está voltando presencial, faculdade ou escola, que também está voltando aos poucos ao presencial. Então, assim, quando a gente está nesses lugares, a nossa postura diante da vida nos faz entender, as pessoas entenderem que nós somos pessoas diferentes. Então, é muito comum chegar alguém e perguntar: você é evangélico? Você é da igreja tal? Você fala: não, eu sou evangélico segundo o Espiritismo, né? Então não tem problema você falar que você. Tem aqueles que falam assim: não, eu sou cristão, pronto, né? Tudo bem, Aham. tal. Mas não tem problema você falar que é espírita, não tem problema você divulgar a doutrina espírita. Se a pessoa às vezes ficar perguntando demais e você às vezes tem pouco conhecimento sobre a doutrina, indica um livro para a pessoa, ou pergunta para ela se você pode presenteá-la com um livro, aí, já que ela está perguntando muito. E às vezes a gente não sabe, né? Por trás dessas perguntas pode ter gente que quer colocar cascas de banana mas infelizmente isso acontece. Comigo já aconteceu, com muitas pessoas que professam, né, nessa doutrina do Espiritismo, já aconteceu de vir pessoas com perguntas e colocar casca de banana são aquelas pegadinhas, né, aquelas coisas sem graça, mas aí a gente tem que entender também que isso também serve como uma prova para o nosso orgulho, para que a gente realmente repense esse lado orgulhoso de nós, de queremos ser o detentor da verdade, sendo que a verdade ela não é de ninguém. Se tem alguém que é dono da verdade, é Deus, e pronto, acabou. Então, assim, é a gente ir com calma, com cuidado, assim, realmente mostrar que tem fé, né? A pessoa que tem fé, ela é mais sóbria, mais tranquila, ela é aquela pessoa firme sem ser arrogante. Esse é o verdadeiro sentido da fé. Verdade. A É uma Nath linha. Baleiro está aqui também, ó, ela nos acompanha bastante aqui. Quero mandar um abraço para Rita e para a Nath. Que bom, gente. Que bom trazer amigos também de outros lugares para cá. Muito bom. Bem, gente, eu convido novamente vocês para também seguir
canal, né? @somos underline, né? Espiritismo, é isso, né? Isso. E, e mais uma vez agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui te ouvindo e a sua disponibilidade de tempo para trazer um pouco dos seus conhecimentos, compartilhando aqui conosco. Muito obrigada, viu? Casa do Caminho agradece a você imensamente, a todos aqui também presentes, devido à sua presença também, nós agradecemos imensamente. E que seja uma porta para muitas, né? Ah, claro. O dia Eu agradeço bastante. Bem, pessoal, sei que a gente ainda está com tempo, mas como ainda não teve nenhuma pergunta, acho que eu vou encerrar por hoje, agradecendo novamente, né? Você quer fazer uma prece final para nós? Sim, posso fazer. Então, eu quero convidar todas e todos que estão aqui conosco na Casa do Caminho Patrocínio, que se sentirem à vontade, fechar os olhos, não que isso seja um ritual, mas apenas para que nós possamos nos concentrar melhor e assim buscar em nossas telas mentais uma imagem agradável, a imagem do nosso Mestre querido Jesus, e assim agradecer pelo dia que tivemos. Pode ter sido um dia calmo, pode ter sido um dia agitado, mas agradecemos, pois em tudo devemos dar graças. E assim que as mensagens aqui, auridas, somos gratos pelos queridos irmãos do mundo espiritual que estiveram conosco, nos ajudando, nos apoiando, nos encorajando, para que nós pudéssemos fazer o que fizemos, realizar o que realizamos e trazer para nós mesmos os conhecimentos da vida. Que o nosso querido Senhor, que os bons amigos no mundo espiritual, nossos mentores, sigam conosco, do nosso lado, e que nós possamos fazer por onde de termos a honra de ter a presença desses irmãos conosco, seguindo adiante nessa vida, ora cheia de alegrias, ora cheia de tribulações, mas sempre seguindo. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, então. Eu que agradeço. Fica com Deus. Obrigada a todos.